Fala pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui. Vamos para mais um vídeo desse projeto de nivelamento, revisão, reforço. A aula de hoje vai ser de equações do segundo grau, beleza? Vamos que vamos. Para começar aqui, gente, a gente vai trocar uma ideia da parte teórica, beleza? Então temos aqui, formas de resolução de uma equação. Coloquei 3 formas aqui. O foco desse vídeo vai ser sempre equações do segundo grau completas. E o padrão de uma equação do segundo grau vai ser o ax2 mais bx mais c igual a zero. Sendo que o A sempre é diferente de zero. Se o A for zero, você perde ali a parcela do x ao quadrado, você deixa de ter uma equação do segundo grau. E aí nós vamos trabalhar sempre com as equações completas nesse vídeo. Então o B e o C também vão ser diferentes de zero. E aí nós vamos ter 3 formas básicas de resolução, que é a fatoração do trinômio, que é o método de completar quadrados. Nós vamos ver também o método do soma e produto, e a fórmula quadrática, a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, né? Então eu vou resolver a mesma equação de diferentes modos. Se você já quiser ir para os exercícios, dá um salto aí, acompanha os capítulos, né, aí embaixo. E vamos lá. Se você quiser manter o vídeo, vamos trocar uma ideia, vamos perceber os prós e contras desses 3 métodos propostos, beleza? Então vamos lá. O primeiro aqui vai ser a fatoração do trinômio, completar quadrados. Qual é a ideia? Você tem um trinômio, e aí você vai ter x menos a ao quadrado ou x mais a ao quadrado, que é aquele famoso quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, a ideia é que a sua equação do segundo grau tenha esse padrão aqui. X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado ou com a soma. Qual é a ideia? Essa parte aqui, final, a parte do C, é que nós vamos completar. Então, o que eu sugiro? Você pega e isola essa parte. Deixa ela quietinha aqui do outro lado. Então, mais 16 passou para o lado de lá, menos 16. Agora, o que você vai pensar? Você vai focar no menos 10x, tá? E o ideal sempre é que a parte do A seja 1. Se o A não for igual a 1, você tenta dividir a equação inteira. Então, aqui menos 10x, então o menos 10x vai comparar aqui com o menos 2ax, tá? Então, o menos 2ax vai ser o menos 10x. Então, o x aqui cortou. Então, o A aqui vai ser 5. Então, para o A ser 5, essa parte daqui, mais A ao quadrado, tem que ser 25. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai somar 25 dos dois lados. Se eu deixo o 16 aqui, não tem problema, já tem 16. Eu vou somar 9. Mas quando você isola, você foca só nesse número, é menos uma coisa para você se preocupar. Você já tem o trinômio quadrado perfeito, você criou esse trinômio, x menos 5 ao quadrado, e do lado de cá, menos 16 mais 25, que vai dar 9. Aí pronto, agora você vai resolver essa equação, x menos 5 ao quadrado, e aí você vai deixar o x menos 5 aqui. Como eu estou elevando ao quadrado, vou aplicar a operação inversa, você vai aplicar a raiz quadrada, então você vai ter aqui mais ou menos a raiz quadrada de 9, tá? Então você imagina que você está fazendo isso aqui. Você está aplicando a raiz quadrada do lado esquerdo, está aplicando a raiz quadrada do lado direito. Depois dá um confere nas indicações do vídeo que eu tenho um processo passo a passo por que isso acontece, beleza, gente? Então eu fico com x menos 5 igual a mais ou menos 3, e aí você abre para 2 possibilidades aqui. A primeira é x menos 5 igual a 3, e a segunda é x menos 5 igual menos 3. Então você joga o menos 5 para lá, né? Vai mudar o sinal, ok. Então você vai ter 3 mais 5, que é 8, e você vai ter menos 3 mais 5, subtrai, deixa o sinal do maior, vai dar mais 2. Então a resposta aqui, solução, vai ser 2 e 8, sempre escrevendo o conjunto de solução em ordem crescente. No caso da resolução por soma e produto, tá? Deixa eu colocar um modelinho aqui de novo. A primeira coisa que a gente faz é você pegar e separar quem é o ABC, tá? Então, A igual a 1, o B igual a menos 10 e o C igual a 16. E aí, o que vai acontecer? A soma das raízes, no caso, seria C, tipo, as raízes são R1 e R2, né? Então, você faz R1 mais R2, você tem a soma das raízes, que a gente só vai representar assim por S, né? E esse S vai ser menos B sobre A. E o produto das raízes, R1 vezes R2, PC sobre A. No caso da soma e produto, vale a pena você trabalhar a possibilidade quando A é igual a 1.
Porque você vai ter uma fraçãozinha, se o A não for 1, você já vai ter uma fração, você pensar em soma e produto de frações é um complicador. Então, o que acontece? Aí você vai ter um pouquinho de criatividade nesse momento. Então, a soma nesse exercício vai ser o quê? Soma vai ser menos B sobre A, então vai ser menos 10 sobre 1, né? Que no caso a soma dá 10. E o produto vai ser C sobre A, vai ser 16 sobre 1, que no caso é 16 mesmo. Então, o que vai acontecer nesse momento? Você vai pensar que dois números que somados dão 10 e, ao mesmo tempo, esses dois números multiplicados dão 16. O ideal é você pensar no produto. Você vai ter que ter um pouquinho de criatividade, mas o ideal é você pensar no produto. Então, você vai pensar em todas as possibilidades de um produto dando 16. Tenta cobrir todas as possibilidades. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu tenho 1 e 16. No caso, o produto é positivo. Você pode ter tanto os dois números positivos ou os dois números negativos. Depois a gente pensa no sinal. Vamos pensar no número apenas, valor absoluto. Então aqui, 1 e 16, o produto dá 16. Aí você pensa 2 e 8, né? Você pensa aqui mais 4 e 4. Tem mais algum? De número inteiro, não. Você pode ter até resultados, né, racionais, números decimais ali, né? Mas aí é aquilo. É muito difícil você encontrar o resultado de produto se esse produto não for de números inteiros. Então, você já vai se acostumando com a possibilidade de repente, você gostar de soma e produto, mas a equação que você tem que resolver, ela não é muito prática para resolver com soma e produto. Principalmente quando nós temos aqueles casos de equações em que você não tem solução, né? Você tem a soma, você tem o produto, mas você não tem solução. Você não tem dois números que resultam naquela soma e resultam naquele produto. Se você parar para pensar nisso, isso é meio estranho, né? Mas por quê? Porque a gente para na resolução com os números reais. Quando você tem somas e produtos, mas você não encontra os números, possivelmente esses números são números complexos, que é um outro tipo de conjunto. Mas aqui, peguei os valores e agora você vai pensar na soma e produto. Pensei no produto, agora você vai pensar na soma. Você vai ver qual deles vai bater uma soma 10. Né? Então aqui, se eu somar 1 e 16, vai dar 17. 2 e 8 vai dar 10. 4 e 4 vai dar 8. Então aqui, tá aqui, 2 e 8. Tá? Beleza? Conjuntinho solução igual ao anterior. Agora, o último passo é a fórmula de Bhaskara. Né? Então, de novo, vou colocar aqui o ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí a fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática, você vai ter aqui primeiramente o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu gosto particularmente de calcular o delta primeiro, para depois terminar a conta no restante da equação, que é o menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Por que eu gosto de fazer assim? Primeiro que você faz o cálculo em etapas, né? Fica uma coisa mais segura, né? Você tem menos chance de errar. E também, quando você lida com o delta separadamente, o resultado do delta já me dá informações importantes, né? A saber, quando o delta é maior do que zero, ou seja, positivo, né? Você vai encontrar duas raízes, e duas raízes diferentes. Quando o delta é igual a zero, ou seja, ele é nulo, você vai encontrar uma raiz, que a gente chama de raiz dupla. Isso tem a ver com a multiplicidade da raiz. É um conceito de polinômios. Por exemplo, pega números, né? A fatoração. Você tem um número que é divisível por 2, tipo 6. 6 dividiu por 2. Pronto, acabou. Aí sobra 3, você só vai poder dividir agora por 3. Né? Você dividiu uma vez por 2. Agora, tem números que você pode dividir por 2 várias vezes. Por exemplo, o número 12. Você pega 12 dividido por 2, dá 6. Aí você pode dividir por 2 de novo na fatoração. E 6 por 2 dá 3. Aí você fatora 3. Aí você fica a fatoração. 2 ao quadrado vezes 3. O 2 agora ficou ao quadrado. Você teve ali uma multiplicidade do fator. Você teve uma repetição do fator. No contexto das equações também acontece isso. Quando o delta é igual a zero, nulo, é uma raiz dupla. Mas no contexto de polinômios, essa raiz vai gerar uma multiplicidade de 2. É como se eu pudesse dividir o polinômio por um polinômio gerado por essa raiz 2 vezes, beleza? Mas nada disso é necessário para resolver uma equação do segundo grau. E a última aqui, delta menor do que zero, não tem raízes reais. Então vamos que vamos. Então, pegou, separou de novo o A igual a 1,
o B igual menos 10 e o C igual 16. Delta, que é igual a B ao quadrado, no caso menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1 vezes C, que é 16. Muito cuidado com os sinais. Um sinal errado já sabe, né? Menos 10 ao quadrado vai dar mais 10, mais 100, né? Menos 4 vezes 1 vezes 16, que dá 64. Então, aqui o delta deu 36. Então, o delta 36 positivo, você vai ter duas raízes tranquilamente. Então, vamos seguindo a conta. Você vai ter aqui menos B, menos 10. Um sinal é da fórmula, o outro sinal é do número, mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes 1. E o x vai ser igual a 10 mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2. Você vai ter aqui o R1, né, o x1, que eu gosto de chamar de R1. No caso da fórmula de Bhaskara, eu uso x1, mas em geral, quando eu falo de conceito de raiz, quando estou em função, eu acabo chamando de raiz com R. Então, você vai ter aqui 10 mais 6 por 2. E aí eu vou ter aqui R2, né, que vai ser 10 menos 6 sobre 2. Então, vai dar 16 por 2, que é 8. E vai dar 4 por 2, que é 2. Graças a Deus, os três jeitinhos, né, deram o mesmo resultado. Se desse errado, é sinal de que estava errado a resolução, né? Não importa a forma que você faça, o resultado final é sempre o mesmo. Agora, uma curiosidade. Vou também colocar depois um outro videozinho aqui no card, que a fórmula de Bhaskara, né, a fórmula resolutiva, que ela vem antes de Bhaskara, na verdade, a humanidade já conhece essa fórmula desde a época dos babilônicos, né, que no caso são milhares de anos antes de Cristo, mas o Bhaskara é hindu, ele é assim, tipo, mil e tantos anos depois de Cristo, né? Então, essa fórmula, na verdade, ela já é conhecida bem antes, mas não a fórmula, procedimentos, né? Que a fórmula em si, como a gente conhece, com letrinhas e tudo mais, só surgiu recente. Antigamente você tinha algoritmos, você tinha procedimentos que eram como se fossem receitinhas de bolo. E aí o que acontece? O método de completar os quadrados, que é o primeiro método, o método da fatoração, é o método que gera a fórmula de Bhaskara. Aí nesse outro videozinho eu vou fazer esse desenvolvimento para vocês verem como é que fica legal, beleza? E aí o que acontece? Esses três métodos, você não pode ter um método de estimação. Você tem que aprender os três métodos, vale a pena. O método da fatoração de cara é o menos simpático, mas é um método que você mais treina a sua habilidade de raciocínio algébrico. Então, quando você treina a fatoração do trinômio, você está desenvolvendo valências no teu cérebro, da tua forma de pensar, que isso vai te ajudar em qualquer outro campo da matemática, tá? Mas agora, geralmente, se você sabe os três métodos, se for possível, o soma-produto acaba sendo mais rápido, né, para você resolver. A fórmula de Bhaskara é garantida. Qualquer fórmula, qualquer equação, você consegue resolver com a fórmula de Bhaskara com a mesma dificuldade, que é o mesmo passo a passo direitinho, né? Não tem risco. Soma-produto fica meio complicado, dependendo das raízes. E a fatoração do trinômio, né? Ela é menos simpática, mas também você chega e consegue resolver qualquer uma delas, beleza? Então vamos que vamos. E aí você pode perceber que elas são até bem parecidas, tá? E isso é proposital para a gente tentar tirar uma reflexão daqui. Então, ó, você está vendo uma equação dessas, se você pegar para fazer soma e produto, você vai ter valores com fração. Então, não recomendo. Aqui eu garanto o Bhaskara. Então, aqui, ó, A igual a 2, B igual a menos 5, C igual a menos 3. Então, vamos que vamos. Eu vou ter aqui, ó, delta, que vai ser B2 menos 4AC. Muito cuidado com os sinais. Então, vamos lá. Negativo elevado a par vai dar positivo. Então, aqui vai dar 25. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 3 vai dar mais 24. E aí, o delta deu 49. Que lindo. O delta deu o quadrado perfeito. Ah, mas se o delta não der o quadrado perfeito, vai dar número irracional. Tá maneiro, mas faz parte dos números reais. Você encontra a resposta de boa. Então, aqui o x vai ser menos b menos 5, um sinal é da fórmula, o outro sinal é do número, raiz de 49 sobre 2A, 2 vezes 2. Muito cuidado quando o A não é 1, tá? Porque o 2A do denominador, a gente acaba esquecendo, a gente bota o 2 e esquece de se fazer 2A. Quando o A é igual a 1, você esquece, 2 vezes 1 vai dar 2, de qualquer modo, né? Mas quando ele não é 1, meu amigo, o que tem de aluno que esquece.
Então já preste atenção nisso para não errar. Raiz quadrada de 49 dá 7 sobre 4. Então aqui x igual x1, né? 5 mais 7 sobre 4. E o x2 dá 5 menos 7 sobre 4. Então deu aqui 12 sobre 4, que é igual a 3. E aqui deu menos 2 sobre 4, que é igual a menos meio. Eu deixo em fração, eu não costumo colocar número decimal não, tá? Então aqui, ó, em ordem crescente, menos meio, solução e 3. Muito bem, aqui na letra B nós temos um detalhe que nessa equação o A é igual a menos 2, o B é igual a 3 e o C é igual a 5. O A começa negativo. Eu vou fazer a resolução com A negativo e depois eu vou fazer o que geralmente a gente sempre propõe, que é você multiplicar a equação por menos 1 e trabalhar com a equação com A positivo. A gente vai ver que vai dar o mesmo resultado, só que a resolução ela fica um pouquinho menos perigosa. Então vamos lá, o delta aqui, ó, B ao quadrado menos 4AC, 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 5. Então o delta vai ser 9 mais 40. Então delta deu 49. Agora o x menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 2. Esse menos 2 aqui é perigoso. Para esquecer é muito fácil. Mais ou menos raiz quadrada de 49 dá 7 sobre menos 4. Então nós vamos ter aqui o x1 igual menos 3 mais 7 por menos 4. E o x2 temos aqui menos 3 menos 7 por menos 4. Menos 3 mais 7 dá 4. 4 com menos 4 vai dar menos 1. E menos 10 por menos 4, que vai dar mais 5 meios, simplificando numerador e denominador por 2. Agora, fazendo a resolução, considerando multiplicar essa equação por menos 1, né? E quando eu vou fazer isso? Sempre que o A for negativo, você multiplica por menos 1. Então aqui, ó, vezes menos 1, nós vamos ter a equação 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a 0, tá? Resultado final se mantém. Você multiplicou a equação inteira pelo mesmo número, o resultado, a raiz da equação não se altera. Então aqui no caso eu tenho o A igual a 2, o B igual a menos 3 e o C igual a menos 5. Então delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, negativo elevado ao quadrado dá positivo, 3 ao quadrado dá 9, menos com menos dá mais, 40. Né? Então aqui o delta continuou preservado, certo? Não alterou, delta mantém o mesmo aqui, né? Beleza? Agora o x menos b menos menos 3, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes a, agora no caso 2 vezes 2. X igual 3, menos com menos dá mais, 3, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 4. Dando aqui o x1 igual 3 mais 7 por 4, vai dar os 10 quartos. Simplificando a equação, dá 5 meios. E o x2, 3 menos 7 sobre 4, que vai dar menos 4 por 4, que é igual a menos 1. E com isso, ó, mesmíssimo conjunto solução. Menos 1 e 5 meios. Aí o que acontece? Normalmente, né, com o tempo, a gente vai vendo que eu multipliquei por menos 1. O A ficou negativo, o B estava positivo. Aí, quando eu multipliquei por menos 1, o A ficou positivo, o B ficou negativo. Tem o perigo da fração com denominador negativo, que geralmente a gente esquece, né? Desse menos. Muitas vezes, a gente, quando o A não é 1, a gente esquece até de colocar o 2A, fica só sobre 2. Tá? É muito comum esse tipo de erro. Provavelmente você já cometeu esse erro. Se você cometeu esse erro, escreve aí nos comentários, né? E no caso aqui, quando você multiplica por menos 1, e aí acabou que o B ficou negativo, essa parte daqui, menos 3, é o ponto, né, que dá essa diferença. E no caso do delta, o menos 3 ao quadrado, negativo elevado ao quadrado. E aí, caso você esqueça do sinal, olha só aí, negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, se você esquece do sinal, vai ficar positivo do mesmo jeito. É um erro que, né, acaba não prejudicando. E aqui também, menos 3. Um sinal de menos é do número, outro sinal de menos é da fórmula. Se você esquecer,
vai ficar positivo também. Se você estiver resolvendo uma questão de prova, por exemplo, ela for de múltipla escolha, isso não vai alterar o resultado, né? Você vai errar, esqueceu uma coisa, esqueceu outra, tal, não sei o quê, mas a resposta final mantém. Se for uma questão discursiva, por exemplo, se eu pegar uma prova dessas para corrigir, vi que você errou, esqueceu e tal, eu desconto ponto, né? Que aí está errado. Então, fica só administrar o cuidado. É importante você sempre praticar, prestar muita atenção para conhecer suas dificuldades. Se você tem mais dificuldade em administrar esse sinal de menos no denominador, você multiplica por -1 e vai que vai. Se você fica de boa com relação a isso, pega do jeito que está, resolve e está tudo certo, beleza? Agora vamos para a letra C. O que eu estou observando aqui? Ó? X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Aqui ó, eu vou tentar um soma-produto. Né? A soma aqui ó, é menos b sobre a. Né? Menos b sobre a. Então vai ser menos 4 sobre 1, que é igual a 4. E o produto c sobre a, que é igual a 4 sobre 1, que é igual a 4. Você também não precisa ficar escrevendo a fórmula o tempo todo, né? Se você já sabe, domina ali, beleza, bota, vai que vai. O produto dando 4, você só tem 1 e 4 e 2 e 2. Se eu somar, 1 mais 4 dá 5, 2 mais 2 dá 4. Então, fechou. Ó. Soma deu 4, produto deu 4. Não tem nada com relação a sinais, já deu certo. Se você não encontra logo de cara, você tem que ficar jogando com os sinais, né? E aí você só demora mais um pouquinho. Mas, ó, muito rapidinho para encontrar. Então, aqui, ó, solução igual a 2. Você não vai botar 2 e 2, 2,2. É só 2, tá? Então, é o caso de uma raiz de multiplicidade 2, né, no caso. Se você fizesse o Bhaskara, olha o que ia acontecer com o delta. O delta, né, b ao quadrado, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4 também, eu teria isso aqui, ó, 16 menos 16, que é igual a zero, né? Delta igual a zero vai dar uma raiz só. Você faz o delta primeiro, você já está se preparando para o tipo de resposta que você vai encarar, né? E aí fica uma coisa mais natural ou menos duvidosa, né? Talvez para quem é inseguro. Muito bem, no caso da letra D, nós temos aqui que o A é igual a 1, o B é igual a 3 raiz de 2, né? Númerozinho, né? Inconveniente, e o C é igual a 4,5. Nesse caso aqui, completar quadrado, fazer soma de produto já é meio complicado, né? Como é que você vai encontrar dois números que a soma dá 3 raiz de 2? Então, vale a pena ir para o delta direto. Ó, B2, 3 raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4,5. 3 raiz de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 2 ao quadrado dá 2, beleza? 4 vezes 4,5, 4 vezes 5 dá 20, vai 2, 16, 18, que é 18, né? Então, aqui vai dar 18 menos 18, que é delta igual a 0. Caramba, nunca poderia imaginar que o delta ia dar 0. No caso, a letra C e a letra D, o delta está dando 0, mas a C até dá para... talvez, mas essa aqui não tem como você prever, né? O número saiu um pouquinho do padrão, esquece. Já fica muito complicado. Então, x igual menos B, que no caso é 3 raiz de 2, mais ou menos a raiz quadrada de 0, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, você vai ter que x igual menos 3 raiz de 2, mais ou menos 0. Raiz de 0 é 0, né? Então, você somar 0 ou subtrair 0, né, não vai adiantar nada. Então, o x aqui, tudo isso esquece, o x vai ser apenas menos 3 raiz de 2 sobre 2, não pode esquecer da fração. Então, solução aqui é uma única também, menos 3 raiz de 2 sobre 2. E fechou. Na letra E, eu tenho uma equação que eu não estou vendo x ao quadrado. Então, antes de eu tentar resolver qualquer coisa, eu preciso mexer nesse desenvolvimento. Então, eu vou começar aqui. Ó. Repito, 4x, ok. E aí aqui eu tenho menos x, que eu vou fazer a distributiva aqui dentro. Então, é menos x vezes x, vai dar menos x ao quadrado, né? E menos x vezes menos 4, que vai dar mais 4x, igual a menos 9. Agora, nesse ponto, o que aconteceu? Já apareceu a equação do segundo grau aqui. Então, vale a pena você arrumar para deixar ela no padrão. Resolver a equação do segundo grau fora do padrão, claro, não vai estar na ordem que você está acostumado, da maioria das equações, e aí você pode confundir os coeficientes, né? Se você for resolver por soma do produto, por exemplo. Eu vou arrumar aqui, ó, menos x ao quadrado, 4x mais 4x vai dar 8x, né? E aí eu não vou mexer no igual a menos 9. Vou deixar o menos 9 do lado de lá.
E aí eu vou tentar resolver essa aí completando o quadrado. Então aqui eu vou multiplicar por menos 1, para ficar maneiro, né? O a positivo, então x ao quadrado menos 8x igual, aí aqui vai ficar mais 9, né? E agora eu vou pensar na estrutura do completar quadrado. Lembrando que é isso aqui que eu quero, ó. x2 menos 2x, x2 menos 2ax mais a2, né? Para virar x menos a ao quadrado, aquele produto notável, né? Então, o menos 8x vai ser igual ao menos 2xa. O x corta, o menos vai ficar de boa, né? 2a, então o a vai ser igual a 4. Eu preciso do a igual a 4 aqui, então eu vou fazer com que ele fique 4. Essa partícula do a ao quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou somar 16. Então aqui, mais 16. E aqui também, mais 16. Então, x ao quadrado menos 8x mais 16, eu já estou ligado que vai dar o quê? X menos 4 ao quadrado. E aqui igual a 25. Então, eu vou ter x menos 4 igual mais ou menos raiz quadrada de 25. X menos 4 igual mais ou menos, né? 5. Eu vou ter x menos 4 igual 5. X menos 4 igual menos 5. X igual 5 mais 4, que é 9. Menos 5 mais 4, que é igual a menos 1. Então, solução, menos 1 e 9. Se x é um número real positivo e se o inverso de x mais 1 é x menos 1, determine o valor de x. Bom, x é um número real positivo. Geralmente, essa informação aqui eu só uso no final. Depois que eu resolvo a equação inteira, aí eu penso nessas possibilidades. E se o inverso de x mais 1 é x menos 1. Então, veja bem, o inverso de um número eu represento como a elevado a menos 1 ou simplesmente 1 sobre a. Então, o inverso de x mais 1 vai ser 1 sobre x mais 1, igual a x menos 1. Então, 1 sobre x mais 1 é igual a x menos 1. Uma condição de existência rápida, a gente nem se preocupa tanto com isso, né? De cara, mas vale a pena a gente ficar ligado. O x não pode ser qualquer número, né? Porque, por exemplo, ele está dizendo, é um número real positivo. Mas fora isso, se ele não falasse nada, o x jamais poderia ser menos 1. Porque se eu tiver menos 1, nessa conta aqui eu vou ter 1 sobre menos 1 mais 1 que vai dar 0. 1 sobre 0. Então, isso não vai acontecer. O x ele não pode valer menos 1. Que aí essa conta daria 0. Para inverter 0 não existe. O 0 não tem inverso. Mas isso o exercício deu conta. Ele falou que é um número real positivo. O 0 não é positivo e nem negativo. O 0 é neutro. Então, quando ele fala número real positivo, ele já está excluindo o 0, tá? E está excluindo os negativos também. Então, eu vou ter que resolver isso aqui. Essa conta no denominador não vai dar 0. Para facilitar a minha vida, eu vou botar 1 sobre 1 aqui. E aí eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter x mais 1 multiplicado por x menos 1. E isso aqui vai dar igual a 1. Então, fazendo a distributiva, x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. 1 vezes x vai dar x, e 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, igual a 1. Eu vou conseguir cortar esse menos x com mais x. Então, eu vou ficar com x ao quadrado menos 1 igual a 1. Eu prometi que só ia ter equação completa, essa segunda acabou que deu uma incompleta. Mas aí, ok, não vou resolver nem por Bhaskara, nem por soma e produto, nem completando quadrado. Eu vou resolver como se fosse uma equação simples. Eu vou jogar do primeiro grau. Eu vou jogar o menos 1 para o lado de lá, vou isolar o x. Então, eu vou ter 1 mais 1, né? Que no caso é 2. E aí eu vou ter o x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 e fim. Então, você tem como resposta x1 igual a raiz de 2 e eu vou ter x2 igual a menos raiz de 2. E aí, o que acontece? O x, menos raiz de 2 não vai servir, porque o exercício disse que tem que ser um número real positivo. Então, a resposta aqui o valor de x é raiz de 2. E fim. Número 3. Determine a relação entre A e B para que a equação tchananã não possua raiz real. Como é que não vai possuir raiz real? Se você pensar em resolver a equação, é uma equação que não tem solução. Então, como é que você vai resolver uma equação que não tem solução, né? Para encontrar esses coeficientes e tal. Aí entra a parte do delta. Se não vai possuir raiz real, significa que o delta vai dar negativo. O delta vai ser menor do que zero. Então, vou ter que desenvolver isso aqui pensando no delta, tá? O foco é o delta. Agora aqui uma observação, tem uma pegadinha aqui malandra, tá? Deixa eu desenvolver, vou mostrar para vocês. Então aqui, começando aqui a distributiva,
Tudo letra, não tem como fazer a conta, então é só colocar um do lado do outro. Então você vai ter b ao quadrado sobre 2x ao quadrado, né? Você vai ter mais, aí você puxa para cá também. Você vai ter b ao quadrado sobre 2 mais ax igual a zero. Só arrumando, né? Botando aqui, ó, x ao quadrado, depois o x, que aí no caso é ax, mais b ao quadrado sobre 2, igual a zero. Aqui tem uma pegadinha. Aqui. O que acontece? A equação padrão, ax2 mais bx mais c igual a zero, o coeficiente a ele está fora do lugar. O coeficiente a tradicional da fórmula, ele está sempre junto do x ao quadrado. Nesse exercício, esse a é uma constante, é um valor fixo, um número real. Mas esse a não é necessariamente o a da equação. Então isso pode gerar uma confusão, porque o a está no lugar do b, mas é para ele continuar ali mesmo. E o b está no lugar do a, e o b está no lugar do c também. Então aqui está dando uma confusão. É como se eu pegasse, né? Por exemplo, de vez em quando aparecem essas brincadeiras aí nas redes sociais. O cara ele pega uma cor, tipo azul. Ele pega o azul e aí ele escreve a palavra amarelo com a cor azul. Você lê amarelo, mas enxerga azul. O teu cérebro fica assim meio, pô, peraí, o que houve aqui? Tem alguma coisa estranha, né? Esses truques. Agora, vamos resolver sem truques. Eu vou primeiramente aqui, ó, multiplicar por 2. É o princípio multiplicativo. Você multiplica a equação inteira por 2, não vai alterar o resultado final. Então, vezes 2 sobre 2 vai cortar aqui. Então vai ficar apenas b ao quadrado x2. Ax, vamos multiplicar por 2, vai ficar 2ax. E aqui também vai cortar, vai ficar b ao quadrado igual a zero. Então, nessa parte, eu vou ter aqui o a da equação igual a b ao quadrado. Eu vou ter o b da equação igual a 2a. E eu vou ter o c da equação igual a b2. Na hora de eu calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, eu vou ter aqui o valor do b ao quadrado, no caso é 2a. Isso aqui é uma equação literal. Menos 4ac, menos 4 vezes a, que é b ao quadrado, e vezes c, que é b ao quadrado também. Então, delta vai ter que ser igual a 4a2 menos 4b4. E aí o que vai acontecer? O delta sendo menor do que zero vai significar 4a2 menos 4b4 vai ter que ser menor do que zero. O que eu vou fazer? Eu vou dividir logo de cara aqui por 4. A2 menos b4 menor do que zero. Aqui eu tenho dois caminhos basicamente de resolução. Eu vou fazer da primeira forma. Eu vou pensar aqui na diferença de dois quadrados. A mais b2 vezes a menos b2 menor que zero. Então, o que acontece? Estou tendo um produto de dois fatores e esse produto está dando negativo. Isso vai acontecer se os dois fatores têm sinais diferentes. Então, eu vou ter que a mais b2 é maior que zero e, ao mesmo tempo, a menos b2 menor que zero. Ou ainda, né? Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Ou ainda, o a mais b2 menor que zero e a menos b2 maior que zero. Fazendo esse desenvolvimento, o a maior que menos b2 e aqui o a menor que b2. Bom, só que aqui, ó, o que acontece? Veja, essa segunda condição tem uma coisa interessante. Aqui, ó, o a tem que ser maior do que b ao quadrado, né? E isso naturalmente vai ter que ser um número positivo, que o b ao quadrado obrigatoriamente é positivo. Isso aqui, o a é positivo. Agora, para essa conta ser negativa, né, a mais b ao quadrado menor que zero, o b já é positivo. E pela condição aqui, o a também deve ser positivo. Então, eu estou somando dois números positivos. Então, isso aqui não vai dar negativo. Para essa condição dar certo, essa não vai dar certo. Então, essa situação aqui, ó, não vai ter solução. Então, no caso, a primeira forma vai me dar que o a vai ser menor do que b ao quadrado e o a maior que menos b ao quadrado. Essa vai ser a resposta nessa primeira forma. A segunda forma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né? A ao quadrado menos b a quarta menor que zero. Eu vou jogar o b a quarta para lá.
o a ao quadrado é menor do que b à quarta. E aí eu vou aplicar a raiz quadrada nos dois membros. Então eu vou ficar com raiz quadrada de a ao quadrado menos a raiz quadrada de b à quarta. E aí o que acontece? A raiz quadrada de a ao quadrado é o módulo de a, menor que a raiz quadrada de b à quarta é o módulo de b ao quadrado. Sendo que o módulo valor absoluto vai dar uma resposta positiva. E o b ao quadrado sempre também dá uma resposta positiva. Então, o módulo de a vai ser menor do que b ao quadrado. E aí, o que vai acontecer? Isso daqui traz como resposta que o a é menor do que b ao quadrado ou o a maior do que menos b ao quadrado, que é o que eu já tinha visto aqui anteriormente. O a vai ser menor do que b ao quadrado e maior do que menos b ao quadrado, beleza? Essa, de qualquer modo, vai ser a relação entre o a e o b. Então, você pode apresentar a resposta da seguinte maneira. Ou você escreve que o módulo do a é menor do que b ao quadrado, ou você escreve que o a é menor do que b ao quadrado e maior do que menos b ao quadrado. Beleza? É isso aqui. Número 4. Determine o valor de m para que o produto das raízes da equação seja igual a 20. Então, ele falou em produto das raízes. O produto das raízes, né, é o c sobre o a. E ele vai ter que ser igual a 20. Então, agora é só descobrir, né, os coeficientes. No caso aqui eu tenho que o a é igual a 5, o b é igual a menos 8 e o c é igual a 2m menos 1. Então, o que vai acontecer? É só colocar no padrão. C sobre A é igual a 20. Então, 2m menos 1 sobre A, que é 5, igual a 20. 2m menos 1, o 5 subiu, multiplicando, vai dar 100. Então, 2m é igual a 100 mais 1. Logo, o m vai ser igual a 101 sobre 2. Um númerozinho, né? Muito simpático. Número 5. Determine m para que a equação 3x ao quadrado mais 5m menos 2x mais m menos 1 é igual a 0 admita raízes simétricas. Logo de cara eu vou colocar aqui, ó, o a é igual a 3, o b é igual a 5m menos 2 e o c é igual a m menos 1. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, raízes simétricas. O que acontece quando eu tenho raízes simétricas? O que são números simétricos? Né? Números simétricos são coisas do tipo menos x e mais x. Né? Você pode ter uma variedade, uma infinidade de números, uma infinidade de combinações que vão entrar no menos x e mais x. Mas tem uma coisa interessante. Quando eu somo números simétricos, a soma menos x mais x é igual a zero. Então, se eu tenho números simétricos, significa que a soma vai dar zero. Então, raízes simétricas, a soma das raízes vai dar zero, ou seja, menos b sobre a vai ser igual a zero. Então, menos 5m menos 2 sobre a, que é 3, vai ser igual a zero. Para essa fração dar zero é porque o numerador vai ter que ser zero. 5m menos 2 igual a zero, 5m igual a 2, m igual a 2 quintos. Se você tiver, né, aquela memória motora, vamos dizer assim, que você viu o menos na frente, eu vou multiplicar por menos 1, ou vou fazer a distributiva, se você fizer isso, olha o que vai acontecer. Menos 5m mais 2 igual a zero, né? Joga para lá, menos 5m igual a menos 2, multiplicou por menos 1, 5m é igual a 2, m igual a 2 quintos do mesmíssimo jeito. Número 6. Determine a média aritmética das raízes da equação. Média aritmética. Se são duas raízes, você soma e divide por 2. Então, você vai ter aqui R1 mais R2 dividido por 2. Isso aqui é a média aritmética, tá? Que geralmente a gente representa por x barra. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o A é igual a 1. O B é todo mundo que está multiplicando x. É um número com sinal. Então, é menos, parênteses, P menos M. E o C é o que não tem x, né? Nada. 3P menos 4M. Então, aqui, ó, o B vai ser menos P mais M. Então, a soma, ó, média aritmética é a soma das raízes por 2, eu vou na soma. A soma é o menos B sobre A. Então, vai ser menos P mais M. Isso aqui tem sinal de menos pra caramba, né? Isso aqui é danado para confundir, né?
sobre A, que no caso A é igual a 1. Então a soma vai ser sobre 1, esquece fração, menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos, então aqui é P menos M. X barra, então, vai ser a soma dividido por 2, então vai ser P menos M dividido por 2. E fim, só isso. Muito bem, então agora aqui determina os valores de K para os quais a equação tchananana, tenha raízes simétricas e tenha uma só raiz nula. O A é igual a 2K menos 3, o B é igual, já vou jogar o menos aqui, né? Menos 5K menos 6 e o C é igual a K mais 4. Agora, tem a raiz simétrica, aquela mesma coisa. Se as raízes são simétricas, a soma é igual a zero. Menos B sobre A vai dar zero. Então, menos 5K menos 6 sobre A, que é 2K menos 3, igual a zero. 5K mais 6 sobre 2K menos 3 igual a zero. Vai subir multiplicando por zero, vai dar zero, né? Eu vou escrever, mas não há necessidade, tá? Zero vezes isso daqui, 2K menos 3. Zero vezes vai dar zero. Então, 5K mais 6 igual a zero. 5K igual a menos 6. Logo, K é igual a menos 6 quintos. Então, na letra A, o K vai ter que valer menos 6 quintos. Agora, na letra B, tenha uma só raiz nula. Se eu tenho uma raiz nula, vai ser 0 e R1, né? Ou 0 e R2. Mas o que acontece? O produto das raízes obrigatoriamente vai ter que ser zero. Porque 0 vezes alguma coisa vai dar zero, né? Então, o produto das raízes vai dar zero. Então, C sobre A vai ser igual a zero. Se eu chegar e multiplicar aqui, eu vou ter C igual a 0 vezes A, ou seja, C é igual a zero, tá? Eu já fiz essa condição direta aqui para ficar mais simples, porque nessa primeira eu passei aqui a multiplicação, ficou, né, um desenvolvimento muito longo, mas eu já podia ter mexido aqui em cima, né? Se eu fazendo assim, subiu, multiplicou por A, deu zero, C igual a zero. E aqui, subiu, multiplicou por A, menos B igual a zero também, né? Facilita. K mais 4 vai ser igual a zero, K igual menos 4, beleza? K igual a menos 4, eu vou ter uma só raiz nula. E qual é a outra raiz? Não sei. Ele não pediu, também não vou calcular. Número 8. Determine o valor de M de modo que o número 3 seja uma das raízes da equação. Aí eu tenho a equação aqui. O 3 é uma das raízes. Então eu tenho aqui que o x1 é igual a 3. Aí quem vai ser o x2? Não sei. Também não precisa saber. Ele não pediu isso. Ele pediu o valor de M. E aí o que acontece? Se você pegar o valor da raiz e substituir na equação, eu já sei que esse resultado vai dar zero. Então é só eu pegar o número 3 e substituir. Então eu venho aqui, 2 vezes 3 ao quadrado, né? Menos, parênteses, 4m mais 1 vezes 3, que é o valor do x. Onde tiver x, bota 3. E menos m mais 2, igual a zero. 2 vezes 3 ao quadrado, eu tenho aqui uma potência, preciso fazer essa potência primeiro. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado vai dar 9. Né? Aqui eu tenho uma distributiva. O que acontece? Você vai jogar o sinal de menos e você vai multiplicar por 3. Então, 3 vezes 4m dá 12m. Com o sinal de menos, menos 12m. Tá? E 3 vezes 1 dá 3. Com o sinal de menos vai dar menos 3. Menos m mais 2 igual a zero. O m está meio que fazendo um papel de x, né? Você vai resolver como se fosse. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 9 dá 18. Eu vou ter que menos 12m menos m, sinais iguais, soma, repete o sinal. 13m menos 3 mais 2 igual a zero. Letra para um lado, número para o outro, né? Mas se quiser já fazer a conta aqui, já pode. 18 menos 3 dá 15. 15 mais 2, 17. Então, eu tenho 17 menos 13m igual a zero. Para não ficar demorando muito para resolver, finalizar isso, eu vou jogar o m para o lado de lá. Então, menos 13m vai para lá, 13m, e aí pronto. Fica 17 por 13 igual a m, ou seja, m igual a 17 por 13. Determine uma equação de segundo grau cujas raízes são... eu tenho forma fatorada. Né? O que é a forma fatorada? É uma forma de escrever, representar a equação de segundo grau por meio das suas raízes. Então, eu faço isso aqui, A vezes
x menos R1 vezes x menos R2 igual a zero, tá? Onde o R1 e o R2 são as raízes. Agora, o que acontece? Eu não dei o valor de A, ou seja, ele pede determine uma equação. As raízes são certas. Na letra A, as raízes são 6 e menos 4. E o A pode ser o que você quiser. Você escolhe o valor de A que você quiser. Naturalmente, o A nunca pode ser zero, né? Você escolhe o número que você quiser. Geralmente, eu vou escolher 1, né? Fica mais fácil. Então, aqui, ó, suponha o A igual a 1, tá? Então, 1 vezes, aí eu tenho aqui x menos 6 vezes x menos 4. Um sinal de menos é da fórmula, o outro sinal de menos é do número, tudo bem? Então, fica assim. 1 vezes, esquece, então vai dar x menos 6 multiplicado por x mais 4. Resumindo, se a raiz é negativa, é só botar ela positiva aqui. Você escreve trocando o sinal da raiz. Então, vem aqui, ó, x ao quadrado mais 4x menos 6x menos 24 igual a zero. Então, aqui, ó, x2 menos 2x menos 24 igual a zero. Tranquilo? Agora, uma outra forma também, soma e produto, né? A soma é 2 e o produto é menos 24. Então, quando eu jogo o A igual a 1, você aqui direto vai ter a soma e produto. Se A igual a 1, eu vou ter x2 menos sx mais p igual a zero. No caso aqui, ó, na letra B, o que acontece? Ó, vou aproveitar isso, tá? Qual é o valor da soma aqui? A soma vai ser 4 mais raiz de 3 somado com 4 menos raiz de 3. A raiz de 3 é feio? É, mas aqui, ó. Então, S igual a 8, tá? E o produto vai ser 4 mais raiz de 3 vezes 4 menos raiz de 3. Isso daqui, A mais B vezes A menos B, que é um produto notável, A2 menos B2. Então, o produto aqui vai ser A2 menos B2, sendo que o A, no caso, é 4 e o B, no caso, é raiz de 3. Então, A2, 4 ao quadrado, 16. B2, raiz de 3 ao quadrado, cancela, vai dar só raiz de 3. Então, o produto aqui é 19. Então, eu vou ter, né? Isso aqui tudo eu supondo o A igual a 1, tá? Que é uma possibilidade. Então, eu vou ter x2 menos S, menos a soma, que deu 8, né? Então, menos 8x mais 19, igual a zero, tá? Então, aqui, ó, se eu pego e te dou essa equação para resolver, você chora, porque, veja, soma e produto. A soma dá 8 e o produto dá 19. Ah, dois números que a soma dão 8 e o produto 19. Lascou, você não vai encontrar. Por quê? Porque esse número, né, esse par de números são números irracionais, né? Então, né, complica. No caso agora aqui da letra C, eu vou ser malandro, tá? O que acontece? Eu tenho aqui 3 quintos e menos 2. Ficar fazendo soma e produto com fração é meio inconveniente. Então, eu vou voltar às raízes, né? Vou voltar às raízes, no caso, eu vou voltar à essência, ao começo, né, ao início, e eu vou usar a forma fatorada de novo. Só que agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou supor que o A é igual a 5. Eu vou resolver uma equação, eu vou apresentar uma equação com a particularidade do A ser igual a 5. Por quê? Porque eu tenho um número aqui com sobre 5. Então, eu vou fazer aqui 5 vezes x menos 3 quintos vezes x menos menos 2. Menos 2 vai dar mais 2. Então, eu já boto aqui mais 2. Então, aqui, ó, já começa. Ó, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 3 quintos vai cortar o 5 com sobre 5. Então, fica só menos 3. Vezes x mais 2. Igual a zero. Matemática é malandra, rapaz. Pensando aqui, a gente faz as coisas, né, para ter o menor esforço. Então, eu venho aqui, ó, 5 vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 2, 10x, menos 3 vezes x, menos 3x, e menos 3 vezes mais 2 dá menos 6, igual a zero. Então, aqui, final, 5x ao quadrado, mais 7x, menos 6, igual a zero. Então, aqui, né, essa, sim, é uma equação que vai dar aquelas raízes lá no começo, tá? Beleza, galera, agora aqui na 10 nós temos uma equação literal. É uma equação, só que ela não tem coeficientes numéricos, ela só tem coeficientes também com algébricos, né? Então aqui no caso é Bhaskara direto, não tem como fazer soma e produto, completar quadrado, fica meio complicado. Então aqui, ó, o A igual a 1,
o B igual menos 3K e o C igual 2K ao quadrado, tá? Só faz. Pegou o delta aqui, ó, B ao quadrado menos 4AC, menos 3K ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2K ao quadrado. Então, delta igual menos 3 ao quadrado dá mais 9K ao quadrado. Negativo a par fica positivo, 3 ao quadrado 9K ao quadrado é K ao quadrado mesmo. Cada parcelinha entra na potência. Menos 4 vezes 2 dá 8, 8K ao quadrado. Então agora ficamos aqui, ó, facinho, 9K ao quadrado menos 8K ao quadrado dá K ao quadrado. Beleza, então delta é K ao quadrado. Vem aqui rapidinho, x igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A menos 3K. Um sinal é da fórmula, o outro sinal é do número. E aí o delta vai ser raiz de delta é raiz de K ao quadrado sobre 2A 2 vezes 1. Então x igual, menos com menos vai dar mais, é 3K, mais ou menos raiz quadrada de K ao quadrado é K sobre 2. Então x1 igual 3K mais K sobre 2, que é igual 4K sobre 2, que é igual a 2K. E x2 igual 3K menos K sobre 2, que é 2K sobre 2, que é igual a K. Logo, a solução, bonitinho aqui, simplesinho, é K e 2K. Agora, na número 11, nós temos um problema, e aí eu tenho uma dificuldade a mais, que é você interpretar o problema, montar a equação e resolver. Naturalmente, qualquer erro, qualquer sinalzinho, pá, já era. Então, vamos lá. Ao se inscrever para participar de uma feira, um expositor recebeu a informação de que seu stand deveria ocupar uma área de 21, 25 metros quadrados, ter formato retangular e perímetro igual a 22 metros. Se o expositor prefere a frente estreita para ter mais profundidade no stand, determine as dimensões do stand. Então, eu vou desenhar um retângulozinho aqui rapidinho, né? Perfeitamente retangular aqui, bonitinho. A frente, vamos dizer que é x, comprimento, a profundidade, vamos dizer que é y, e aí a gente já sabe que o x vai ser menor do que y. Essa informação é importante imediatamente? Não é. Deixa ela quietinha aqui. Considerando esse retângulo, os lados opostos são congruentes, né? Então, do lado esquerdo aqui também é x, aqui em cima também vai ser y. A área é 21 e 25. A área do retângulo, comprimento vezes largura, então vai ser aqui x vezes y igual 21, 25. E o perímetro, que é a soma de todos os lados, vai dar 2x mais 2y igual a 22. O máximo que eu já posso pegar aqui e fazer é pegar essa segunda equação e trabalhar ela um pouquinho. 2x mais 2y igual a 22, eu já divido todos os termos por 2, ficando com x mais y igual a 11. Temos um sistema. O objetivo é eliminar letras. O melhor método aqui é o método da substituição. Sistemas que não são lineares, né? Sistemas que nós temos ali as incógnitas multiplicadas, um elevado ao quadrado e tal. Para resolver é melhor o método da substituição. Então aqui, ó, eu vou isolar o y, focando que o y vai ser 11 menos x. E aí eu vou pegar a informação da área. X vezes y igual a 21, 25. Então eu vou ter x vezes 11 menos x, já não tem mais y, e aí uma letrinha só, virou uma equação simples, igual a 21, 25. Esse número decimal aqui está pegando, mas eu acho que vai dar bom. Chuveirinho, x menos x ao quadrado. Eu vou ter aqui x vezes 11, que vai dar 11x. Já jogo o 21, 25 para cá, vai ficar menos 21, 25, igual a zero. O A é negativo, melhor deixar o A positivo, fazer isso multiplicando por menos 1. Então eu vou ficar com x ao quadrado, menos 11x, mais 21, 25. O coeficiente A é igual a 1, coeficiente B igual a menos 11 e o coeficiente C igual a 21, 25. É um número bem feio. Eu vou fazer o cálculo do delta, então o C vai ser multiplicado por 4. Esse 0,25 aí ele vai dar uma sumida. Então, menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 21, 25. Aí agora, para eu fazer esse cálculo rápido, eu vou pensar que o 21, 25, ele é 21 somado com 0,25.
Porque na hora de multiplicar, eu vou multiplicar separadamente. Só que antes, menos 11 ao quadrado vai dar mais 121. E agora aqui o menos mantém. 4 vezes 21 dá 84. 0,25 vezes 4 dá 1. Então é 84 com 1, 85. Então vai dar 121 menos 85. Logo o delta vai dar 36. Delta dando quadrado perfeito. Esquece. X igual menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Você vê que eu sempre escrevo a fórmula, que assim eu vou decorando, né? Menos B vai dar menos 11, mais ou menos a raiz de 36 sobre 2 vezes 1. Então, x aqui vai dar 11 mais ou menos raiz de 36 é 6 sobre 2. x1 igual 11 mais 6 por 2. E o x2 vai dar 11 menos 6 por 2. 17 por 2, que é 8,5. 5 por 2, que é 2,5. Fechou? Fechou? Não. Eu volto ao começo. Ó. Y igual a 11 menos x. Eu já resolvi a equação, já resolvi o sistema. Só que agora eu vou adaptar a condição do problema. Que eu tenho o y, que é 11 menos x. E eu tenho a condição de que o x tem que ser menor do que o y. Então, quando eu pego aqui o x1, que é 8,5, eu vou ter que fazer y1, para ficar coerente aqui com o x1. Aí vai dar 11 menos 8,5, 2,5. E agora eu vou ter também o x2 igual a 2,5. y2 igual a 11 menos 2,5, que vai dar 8,5. A condição do problema diz que o x tem que ser menor do que o y. X deu 8,5, o y deu 2,5. Então essa aqui é não. A resposta certa é a 2. Em frente, 2,5, 2,5 metros. E a profundidade, 8,5 metros, tá? Número 12. Numa turma de pré-vestibular, havia 50 pessoas entre homens e mulheres. Descubra quantos homens e quantas mulheres estavam presentes, sabendo que o produto das quantidades dos dois grupos é 621 e que a quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens. Então, vamos lá. Vou botar aqui que homens é igual a x e vou botar mulheres igual a y. E aí eu também tenho a condição de y maior do que x, tá? X mais y igual a 50, x vezes y igual a 621. Aqui, ó, tá já com cara de soma e produto. Então você vai pensar em números que multiplicados dão 621. Do básico, primeira possibilidade, produto 1 e 621. Claro que não é essa a resposta, porque se eu somar não vai dar 50. Agora, você pode ir tentando, você vai multiplicando o primeiro número por 2 e vai dividindo o segundo número por 2. Vai multiplicando por 3, vai dividindo por 3. Claro que quando isso for possível. 3 e 207 vai dar por 9. Eu vou pegar aqui 9 e aqui eu vou dividir por 9. 69. Ih, professor, tá muito difícil entender isso aqui e tal, pô, tá complicado. O que você faz? Você pega aqui o 621 e fatora. 3 dá por 3. 621 por 3 dá 207, como a gente já tinha visto ali. Tenta por 3 de novo. 69. Pega, divide por 3 novamente. Vai dar 23. E aí, divide por 23, vai dar 1. E aí você joga com esses valores. E aí a fatoração desse número vai ser 3 ao cubo vezes 23. O 3 ao cubo dá 27. 27 mais 23 dá 50. São 23 homens e 27 mulheres. Número 13. Uma embalagem comporta bolas de tênis em linhas e colunas. Uma do lado da outra sem sobreposição. Em cada coluna cabem 4 bolas, a menos que em cada linha. Se essa caixa comporta um total de 96 bolas, determine o número bolas em cada linha e em cada coluna. Vai ficar tipo uma situação retangular. Cada linha, x. E cada coluna, x menos 4. Estou fazendo uma contagem. Eu tenho x bolas em linha, x menos 4 bolas em coluna. Quando eu consigo formar essa disposição, é só multiplicar. X vezes x menos 4, e isso vai ter que dar 96. Posso fazer por soma e produto esse aqui? Também posso. Pego 96 e fatora. Então, por 2 dá 48, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Isso aqui vai dar 2 elevado a 5 vezes 3.
Então, eu vou combinar esses números de modo que eu tenha sempre a quantidade batendo de 2 e de 3. Então, eu posso fazer essa conta assim, ó. 2 elevado a 5 vezes 3. Isso dá 32 vezes 3, não interessa. Vou pegar aqui 2 elevado a 4. Eu estou tirando um fator 2 aqui, mas aí eu tenho que botar um fator 2 lá. Então vai ser 2 vezes 3. Então isso aqui vai dar 2 elevado a 4 dá 16. 2 vezes 3 dá 6. Também não interessa. Vou colocar aqui menos agora. 2 elevado a 3 vezes, que é 2 ao quadrado, vezes 3. 8 vezes 4 vezes 3, 12. Pronto, bateu. Porque agora é só arrumar, porque é x e x menos 4. O x é o maior número, x menos 4 é o menor número. X igual a 12 e eu vou ter o x menos 4 igual a 8. São 12 bolas na linha e 8 bolas na coluna. A prática gera agilidade. Então, se você já está bem acostumado com a fórmula de Bhaskara, talvez seja mais rápido você pegar e desenvolver essa equação e resolver a fórmula de Bhaskara do que você raciocinar do jeito que eu fiz ali, a fatoração direitinho. Quando você resolve raciocinando, sem precisar ter que explicar para outra pessoa, teu cérebro ele processa muito mais rápido. Então, pode ser que você consiga resolver mais rápido do que, de repente, fazendo o Bhaskara. Número 14. O senhor Guimarães tem um sítio e quer dividi-lo em 2 lotes para presentear seus filhos Glória e Afonso. Os lotes e suas dimensões estão representados na figura abaixo. Glória ficará com o lote 1, tá? Então o lote 1 aqui vai ser da Glória e o Afonso é o lote 2, então aqui eu vou botar um A. Os lotes, apesar das dimensões diferentes, terão a mesma área. Beleza. Calcule as dimensões do lote da Glória. Muito bem, então o lote 1 vai ser igual ao lote 2. Então, pronto, lote 1 você vai ter 2x multiplicado por x mais 7. E o lote 2 vai ser x mais 3 multiplicado por x mais 3. Então agora é só fazer esse desenvolvimento, vamos ver o que vai dar. 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes 7 vai dar 14x. X ao quadrado mais 3x mais 9. 2x ao quadrado mais 14x, está tudo certinho, não tem o que fazer. Agora x ao quadrado voltou menos x ao quadrado. 3x mais 3x dá 6x, voltou menos 6x. E mais 9 voltou menos 9, igual 0. Agora é só arrumar. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado. 14x menos 6x dá 8x, menos 9, igual a 0. Bom, soma e produto. A soma vai dar menos 8. No caso, o A é igual a 1, o B é igual a 8, o C é igual a menos 9 e o produto, que é C sobre A, então vai dar menos 9. Agora é pensar em números que multiplicados dão menos 9 e que somados dão menos 8. Sempre vai na multiplicação. O produto deu negativo, então você tem números com sinais diferentes. Menos 9 pode ser 1 e 9 e 3 e 3. Ou vai ser mais 1 e menos 9, que aí a soma dá menos 8. Já foi, encontrei. Né? Ou seria mais 1 e menos 9, ou seria menos 1 e mais 9. Eu tenho x1 igual a 1 e x2 igual a menos 9. Eu vou fazer a substituição dos valores, e aí no caso, sendo menos 9, esse valor aqui não pode. Porque essa equação ela atende a um problema concreto, que são dimensões, e essas dimensões têm que ser positivas. Então, x igual a 1. Então aqui eu vou ter 2 vezes 1, 2, 1 mais 7 dá 8, e aqui 1 mais 3, 4, também 1 mais 3, 4. E pode ver que está batendo. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16 também. Então, pronto. O lote da Glória, 2 metros por 8 metros. Número 15. Em certa cidade, há um terreno de formato retangular de 80 metros quadrados de área, em que um lado tem 2 metros a mais do que o outro. O prefeito da cidade pretende construir nesse terreno uma praça, fazendo ainda 2 passarelas perpendiculares que dividirão a praça em 4 retângulos congruentes. Qual será a área ocupada pelas passarelas se elas tiverem 2 metros de largura? Retângulo, um lado tem 2 metros a mais que o outro. Então, digamos que aqui seja x, aqui vai ser x mais 2. Vamos lá, então aqui
x vezes x mais 2 é igual a 80. Me empolguei, vou fazer na soma do produto. Então, vou pegar aqui, 80 por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. 2 elevado a 4 vezes 5, que é o famoso 16 vezes 5. Então, vamos pegar aqui as possibilidades. 2 elevado a 4 e aqui é 5. 16 vezes 5. E aí agora, vou diminuir um fator 2, então vai ficar 2 ao cubo, e do lado de cá vai ficar com mais um fator 2. Então, tiro 1 dali, boto 2 aqui. E aí eu vou ficar com 8 e 10. Opa, beleza, 8 vezes 10 é 8 e 10. Então, essa medida aqui é 8 e essa medida aqui é 10. Então, a largura da passarela é 12. Então, eu vou botar um 2 aqui. Tudão aqui é 10. Você tem uma simetria. Então, como tem que estar tudo 10 e aqui já tem 2, faltam 8. Então, eu vou ter 4 para cá, 4 para cá. Pronto. Aí, agora aqui, mesma coisa. Eu vou ter um 2 aqui, né? E aqui eu tenho que ter 8. Se eu já tenho 2, sobram 6. Então, é 3 para cá e 3 para cá. Vou fazer bem explicadinho. Aqui eu tenho um retângulo de 2 por 3. Vou colocar um pedacinho aqui. Aqui, do miolo aqui. E aqui vai ser 2 por 2. Aqui embaixo é a mesma coisa aqui de cima. E agora, aqui na horizontal, que vai ser 2 por 4. Então, essa é a medida total da passarela. Então, aqui vai dar 6 metros quadrados. Aqui vai dar 4 metros quadrados. E aqui vai dar 8 metros quadrados. A área ocupada vai ser igual a 4, vai ser 2 vezes 6 e vai ser 2 vezes 8. Então, vai dar 4 mais 12 mais 16. 32 metros quadrados é a resposta. Eu poderia também ter feito o seguinte, né? Para não ter esse desmembramento. Isso aí é uma coisa que eu até comento muito em sala de aula, que é assim, você quer calcular a passarela, mas aí o que resta é o terreno. Então, às vezes, é mais fácil você calcular o terreno e tirar do total para descobrir a passarela do que pegar propriamente a passarela, porque a passarela foi desmembrada em 3 regiões. E aqui, os retângulos, eles são iguais. 3 vezes 4, 12 metros quadrados. Só que é 12, aqui embaixo é 12 também, né? E aqui tudo é 12, então é 48. Então, poderia ter só feito isso. 80 menos 48, que também dava os 32, tá? Mas eu fiquei focado aqui na passarela. E é até legal, porque nem sempre dá para fazer isso. E aqui, né, esse cruzamento, o que é isso? É um retângulo e tal? Você poderia enxergar que são retângulos sobrepostos. Você não pode calcular só direto, porque se tem uma área sobreposta, você tem que descontar. Você calcula de um jeito, você calcula de outro, vários caminhos, você chega no mesmo resultado. A questão é que, às vezes, a gente você tem uma resolução mais fácil, tem uma resolução mais difícil. Às vezes, a resolução aparentemente mais fácil, você não enxergou, né? Então, essa resolução que é mais fácil, é só para quem enxerga. Mas às vezes não, você podia ter enxergado ou não, é enxergar. Às vezes você está olhando para um lado e você não enxerga aquilo, habilidade ou não. É momento, às vezes você enxergou, às vezes não enxergou. Mas a questão é que você pode fazer de várias formas diferentes, todas as formas você consegue encontrar o valor certinho. E aí com isso a gente terminou mais um videozinho. Estuda, pratica, trava o vídeo, tenta resolver por si só. Nesse material eu tenho 3 formas diferentes de resolver, completando o quadrado, Bhaskara e soma produto. Então você pode ir treinando essas possibilidades. Você resolve de um jeito, resolve de outro. A questão não é só você resolver todo esse volume de exercício. Você resolver bem, você praticando, vendo possibilidades, procurando outras alternativas. E aí você vai criar habilidades que você vai poder usar em outros contextos também. Curta, compartilha, mostra para os colegas que tem esse material aqui para vocês. E é isso, galera. Vamos estudar matemática. Valeu, fui!